Você já se perguntou como enfrentar o medo e o sofrimento com coragem e serenidade? Neste vídeo, vamos explorar como a sabedoria cristã e os princípios do estoicismo podem ajudar você a encontrar paz em meio às adversidades. Inspirado em ensinamentos bíblicos, vamos entender que o sofrimento faz parte da nossa jornada, mas que, com fé, Deus transforma nossa dor em algo maior. Acompanhe até o final para descobrir versículos e reflexões que vão fortalecer seu coração, mostrando que, ao aceitar nossas dificuldades e confiar em Deus, podemos superar qualquer medo e encontrar propósito até nas situações mais difíceis. Imagine poder transformar seus momentos de angústia em uma fonte de força e aprendizado. Neste vídeo, vamos mergulhar em ensinamentos que mostram que, com fé, é possível enfrentar o sofrimento sem perder a esperança. Vamos explorar como a aceitação das dificuldades, aliada à confiança em Deus, nos ensina a lidar com o que está fora do nosso controle e a encontrar consolo na certeza de que não estamos sozinhos. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, e a dor, quando vivida com fé, revela a presença e a ação de Deus em nossas vidas. Fique até o final e descubra como, com a sabedoria cristã, é possível vencer o medo e transformar o sofrimento em uma jornada de fé e resiliência. Como vencer o medo e o sofrimento com a fé? Inspirado na sabedoria cristã e no estoicismo, abordar a aceitação do sofrimento como parte da jornada cristã, com apoio de versículos que lembram que Deus transforma nossas dores. Quando enfrentamos situações difíceis, é natural sentir medo e desespero. No entanto, a fé cristã nos ensina a enfrentar esses desafios com coragem e esperança. A sabedoria estoica também nos ajuda a aceitar o sofrimento como parte da vida, e não como algo a ser evitado. Deus promete transformar nossas dores em bênçãos, e sabemos que Deus conota todas as coisas para o bem dos que o amam. Com a fé, podemos encontrar força e consolo no meio do sofrimento. A aceitação do sofrimento é um processo de crescimento e transformação. Com a ajuda de Deus, podemos transformar nossas dores em oportunidades de aprendizado e crescimento. A fé cristã nos ensina a não temer o sofrimento, mas sim a enfrentá-lo com coragem e esperança. Com a sabedoria estoica, podemos aprender a aceitar o que não podemos controlar e a encontrar paz no meio do caos. Com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo e encontrar a paz interior. A fé é a chave para vencer o medo do sofrimento e encontrar a liberdade e a paz que procuramos. Quando penso no medo do sofrimento, me lembro de momentos difíceis que passei em minha vida. Lembro-me de quando perdi um ente querido, e a dor foi tão intensa que me senti como se estivesse sufocando. Foi nesse momento que comecei a questionar a presença de Deus em minha vida. Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Por que não evitou a dor? Mas, enquanto refletia sobre isso, lembrei-me de uma passagem da Bíblia que diz: atribui a Deus a glória em todas as coisas, sempre dando graças, pois isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. 1 Pedro 4:11. Comecei a entender que o sofrimento não é um obstáculo, mas sim uma oportunidade para que Deus se manifeste em minha vida. É nesse momento que posso escolher acreditar em sua presença e poder. Lembrei-me de que, segundo a Bíblia, Deus não apenas nos permite passar por sofrimento, mas também nos transforma em meio a ele. Considerando a tua mansidão, tu nos fizeste renascer para uma vida viva, para que nos conservasses por meio da fé, e tu nos deste o amor que nos é manifesto em Cristo Jesus. Romanos 5:8. É nesse processo de transformação que posso encontrar a força para superar o medo do sofrimento. Deus não está apenas presente, mas também atuante em minha vida, transformando minhas dores em oportunidades de crescimento. Mas, é importante lembrar que o sofrimento não é apenas uma questão individual, mas também uma oportunidade para que eu possa ajudar os outros a encontrar a esperança em Deus. Atribui a Deus a glória em todas as coisas, sempre dando graças, pois isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. 1 Pedro 4:11. É nesse momento que posso compartilhar a minha experiência com os outros e ajudá-los a encontrar a força para superar o medo do sofrimento. E, enquanto refletia sobre isso, comecei a entender que o medo do sofrimento não é um obstáculo para minha fé, mas sim uma oportunidade para que eu possa crescer em minha relação com Deus. É nesse processo de crescimento que posso encontrar a confiança em sua presença e poder. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. É nesse momento que posso encontrar a paz e a tranquilidade em meio ao sofrimento, sabendo que Deus está sempre presente e atuante em minha vida. Queremos que você sinta-se em casa aqui, rodeado de pessoas que compartilham a mesma fé e paixão por Cristo. É aqui que a comunhão e o crescimento conjunto se tornam uma realidade cotidiana. Nossa comunidade é um lugar de amor, onde podemos compartilhar nossas experiências, nossos desafios e nossas vitórias, e encontrar apoio e encorajamento uns nos outros.
Se você está procurando por uma comunidade que o incentive a crescer espiritualmente e a se sentir conectado com os outros, basta se inscrever no nosso canal e se juntar a nós. Queremos ouvir seus testemunhos de fé e saber como Deus está trabalhando em sua vida. Vamos crescer juntos em nossa fé e em nossa união como corpo de Cristo. A base bíblica sólida é fundamental para entender a natureza de Deus e a nossa relação com Ele. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, escrita por homens movidos pelo Espírito Santo. Ela é a fonte de conhecimento e orientação para a vida cristã. No Antigo Testamento, encontramos a promessa de um Redentor que viria para salvar o povo de Deus. Em Gênesis 3,15, Deus anuncia a vinda do filho de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, o diabo. Em Gênesis 22,18, Deus reafirma a promessa de que a descendência de Abraão será uma bênção para todas as nações. Em Êxodo 19:5-6, Deus declara que o povo de Israel é sua propriedade especial e que ele o separou para si mesmo. No Novo Testamento, encontramos a realização dessas promessas. Em Mateus 1:21, o anjo anuncia Jesus como o Filho de Deus que nascerá de uma virgem e será chamado de Emanuel, Deus conosco. Em Mateus 2:13-15, a família de Jesus foge para o Egito para escapar da matança dos inocentes, cumprindo a profecia de Jeremias 31:15. Em Atos 4:12, os apóstolos declaram que Jesus é a única via para a salvação e que não há outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é fundamental para entender a natureza de Deus e a nossa relação com Ele. Em Romanos 15:4, Paulo declara que as Escrituras anteriores são escritas para nos ensinar a esperar em Deus. Em Hebreus 1:1-3, o autor declara que Deus falou em muitas ocasiões e maneiras no passado, mas agora falou a nós em seu Filho. A aplicação prática da base bíblica sólida é fundamental para viver uma vida cristã autêntica. Aprofundando o conteúdo espiritual, é fundamental explorar múltiplos versículos da Bíblia, contextualizar suas histórias e significados originais, e conectar diferentes passagens para obter uma visão mais ampla da mensagem divina. A hermenêutica adequada é crucial para entender o contexto e a aplicação prática dessas verdades. Em 2 Coríntios 12 de setembro de 10, Paulo escreve sobre a experiência de ser levado ao céu e receber uma revelação divina. Ele afirma que Deus lhe disse: "Minha graça é suficiente para você, pois a minha força se manifesta plenamente na fraqueza." Essa passagem nos lembra de que, mesmo quando estamos em situações difíceis, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos guiar. No entanto, a experiência de Paulo não foi fácil. Ele foi atormentado por uma voz que lhe dizia: "Deixe-me, pois é demais para você." Essa voz pode ser interpretada como uma representação da nossa própria voz interna, que às vezes nos faz questionar a nossa capacidade e a nossa fé. Mas Paulo respondeu a essa voz com uma oração poderosa: "Deus é suficiente para mim, pois a sua graça é suficiente para mim." Essa oração nos ensina a confiar na graça de Deus, mesmo quando estamos diante de desafios e incertezas. Um testemunho impactante de crescimento espiritual é o de uma mulher que passou por uma experiência de perda e sofrimento. Ela perdeu seu marido e seu filho em um acidente, e foi deixada sozinha para lidar com a dor e a tristeza. Mas, ao invés de se desesperar, ela se voltou para Deus e começou a orar e a ler a Bíblia. Ela descobriu que a graça de Deus é suficiente para todos os momentos da vida, e que Ele está sempre presente para nos consolar e nos guiar. Uma aplicação prática da graça de Deus é a oração. Quando estamos em situações difíceis, é fácil perder a esperança e se sentir sozinho. Mas a oração é uma ferramenta poderosa que nos permite conectar com Deus e receber a sua graça e consolo. Um exercício espiritual é orar diariamente, mesmo que seja apenas por alguns minutos, e pedir que Deus nos mostre a sua graça e a sua presença em nossas vidas. Além disso, é importante lembrar que a graça de Deus não é apenas uma ideia teórica, mas uma realidade concreta que se manifesta em nossas vidas. Um desafio de fé é acreditar que a graça de Deus é suficiente para todos os momentos da vida, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Isso requer uma atitude de humildade e confiança em Deus, e uma disposição para ouvir a sua voz e seguir a sua liderança. Em resumo, a graça de Deus é uma realidade poderosa que se manifesta em nossas vidas, especialmente quando estamos diante de desafios e incertezas. A oração e a leitura da Bíblia são ferramentas importantes para conectar com Deus e receber a sua graça e consolo. Quando enfrentamos o medo do sofrimento, é fácil perder a perspectiva e a fé. No entanto, é exatamente nesse momento que precisamos nos lembrar da promessa de Deus de transformar nossas dores em algo bom. Como cristãos, somos chamados a aceitar o sofrimento como parte da nossa jornada espiritual, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando e protegendo-nos. Eu me comprometo a seguir em frente, apesar dos desafios, com fé e determinação.
Vou estabelecer metas espirituais para me aproximar de Deus e crescer em minha fé. Vou agradecer por todas as bênçãos que recebi e reconhecer as intervenções divinas em minha vida. Vou declarar minha confiança renovada em Deus e reafirmar meus compromissos espirituais. Vou buscar direção contínua e estar disposto a servir a Deus e aos outros. Eu sei que o sofrimento é uma oportunidade para crescer e se aproximar de Deus. Vou buscar a orientação de Deus em cada passo que dou e estar disposto a mudar e crescer. Vou expressar minha gratidão por todas as coisas boas que Deus fez por mim e por todos os momentos difíceis que me permitiram crescer.